Aoba pessoal, hoje nós iremos falar sobre um jogo chamado Genshin. Bem, a história de Genshin começa com dois irmãos gêmeos, a Aether e Lumine, tretando com uma deusa desconhecida. Aí aparece para você selecionar qual gêmeo você quer, e em seguida a deusa simplesmente sequestra quem você não escolhe, e bloqueia o poder do personagem de pular entre mundos, deixando o personagem preso no mundo atual. Depois disso, o viajante, como é chamado qualquer um dos gêmeos, acorda no mundo no qual ele não conhece e após 2 meses encontra e salva a Paimon, que essa desgraça já tá aí se afogando. Então a Paimon se propõe para que ela seja a guia dele nesse mundo e se propõe a ajudar o viajante a encontrar sua irmã ou irmão, sendo que ela não sabe de porra nenhuma também, mas beleza. E é aí que o jogo começa, em uma praia na nação de Mondstadt, com um tutorial dos controles básicos do jogo e etc. Antes de continuar a história, é bom explicar logo que existem 7 nações. Cada nação representa um elemento e tem seu arconte, deus do respectivo elemento. Mondstadt representa o Anemo, que seria a representação do elemento vento, Liyue, elemento gelo, que seria a terra, Inazuma, Electro, que é eletricidade, Sumero, Dendro, que seria planta, Fontaine, Hidro, que é água, Natlan, Pyro, que é fogo, e Snagnaya, Clio, que seria gelo, cryo, alguma coisa assim. Enfim, continuando a história, o viajante segue dali da praia em direção à cidade de Mondstadt para buscar informações sobre sua irmã, e no meio do caminho ele vê do nada um dragão azul gigante voando, e a Paimon tem a brilhante ideia de seguir ele. Chegando lá, a gente vê um moleque com uma roupa mó esquisita conversando com o dragão. Nisso, o dragão meio que sente a presença do viajante. O moleque percebe e dá tempo pra sei lá sabe onde, enquanto o dragão se irrita e sai voando puto, deixando o cristal vermelho para trás. O viajante tá com foda-se, pega esse cristal e segue rumo para a cidade. Chegando lá, a gente conhece a Ember, uma aventureira e uma dos cavaleiros de Favonius, que são cavaleiros do reino que protegem o povo, fazem missões arriscadas e etc. Ela apresenta a cidade e nos ensina a usar o planador, mas vamos pular um pouco dessa parte porque foda-se, né? Logo após aprender a planar, aquele dragão azul volta e começa a meio que atacar a cidade. Nisso, o viajante é puxado por um redemoinho e fica planando no meio do céu. Com isso, uma voz misteriosa ajuda a gente a expulsar o dragão na base da bala, e depois disso, a gente volta pro chão, onde a gente descobre que chamam o dragão de Storm Tyrrell, alguma coisa assim. Depois disso, a gente vai para a base dos Cavaleiros de Favonius, onde conhecemos alguns personagens, como a Jen, que é a Grã-Mestre dos Cavaleiros, houve Kaeya e a Lisa também. Depois da conversa, a gente desbloqueia o gacha do jogo, que é um dos maiores motivos de raiva e depressão para quem joga. Vamos lá. Mona, velho! Enfim, pulando um pouco da história e continuando na parte principal, saindo da base dos cavaleiros, a gente conhece aquele moleque, que na real se chama Aventi, que se autodenomina o melhor bardo de Mondstadt, até porque é o único. A gente mostra o cristal vermelho que a gente pegou lá, e ele explica que na verdade o dragão se chama Davlin, e que ele não é do mal, e que na verdade está sendo influenciado por meio que uma maldição. Então a gente vai até a igreja pegar a lira sagrada, que de acordo com o bardo é a única forma de ajudar o Davlin. Chegando lá, obviamente a freira não quer emprestar a lira pra gente, porque é o item de maior importância da igreja. Então o Venti revela que, na verdade, ele é o próprio Arconde Anemo, mas obviamente a freira não acredita e fala que não vai emprestar porra nenhuma não. E depois disso a gente desistiu? Óbvio que não. A gente foi lá e roubou a porra do objeto mais sagrado e importante da igreja e metemos o pé de lá, pivete. E com isso, finalmente fomos até a toca do Davlin, onde depois de uns contratempos, lutamos com ele e derrotamos ele depois, fazendo com que ele volte a ser meio que o mascote do Arconde Anemo. Em seguida, a gente vai na igreja devolver a lira, porém ela quebrou, depois de ser usada, né? Então o Venti passa um Durepox nela e devolve como se nada tivesse acontecido, mesmo sabendo que a lira ia quebrar de novo depois de algum tempo. O cara é muito FDP, véi. E assim termina a nossa jornada em Mondstadt. Então depois de ver que não tinha informação nenhuma sobre a irmã ou irmão, seguimos para a próxima nação, Liyue. Liyue é a nação do elemento gel e do arconte chamado Morax ou Hexlaps, que é esse dragão aí. E bem, no momento que a gente chega,
no porto de Liyue, tá rolando meio que um evento no qual o Hexlapis desce de Celestia e vem pra Liyue para dar orientações sobre o caminho que Liyue deve seguir. Então o viajante junto com a Paimon decide então procurar o Morax para perguntar a ele sobre a irmã dele. Nesse evento tem uma cerimônia no qual é comemorada a chegada do Hexlapis. A cerimônia ela estava sendo dirigida pela Ningguang, que é uma das Qinshi de Liyue. Os Qinshi são aqueles que controlam o comércio de Liyue e a Ningguang é a mais relevante entre eles. Ou seja, ela é podre de rico. Ela tem literalmente uma mansão que voa. E essa mansão vai ser mais importante mais pra frente. Durante a cerimônia, o corpo do Hexlapis cai do céu aparentemente morto. Na mesma hora, a Ningguang já deduz que ele foi assassinado e fala pros guardas prenderem o assassino. Enfim, depois disso, os guardas começam a desconfiar do viajante. Então o viajante decidiu fugir e no meio da fuga, os guardas cercam ele e chega um cara ruivo de 5 metros de perna para ajudar o viajante. A cabeça de fósforo aí se chama Child. Ele revela que é um Fatui assim como a se ignora. E obviamente o viajante fica desconfiado e quase sai na porrada com ele, mas ele fala que não tá ali pra lutar e que também não gosta da Signora. Em seguida ele fala pro viajante ir encontrar os Adepti para ter informações sobre o Morax. Só pra explicar, os Adepti são um grupo de seres mágicos, deuses semelhantes. A maioria deles é vinculado por um contrato para proteger Liyue de demônios e deuses do mal, e são liderados pelo Arconte Gel. Agora pra resumir um pouco, depois de achar e convencer um adepto chamado Escultor da Lua, ele promete ajudar e fala pro viajante ir procurar os outros Adepti. Em seguida o viajante consegue falar com o Conquistador de Demônios e com a Retentora das Nuvens. Depois o viajante volta e conta pro Child tudo que aconteceu. E o Child fala que vai buscar alguém para poder ajudar. Então ele apresenta a gente para um cara chamado Zhongli, que estranhamente sabia muita coisa sobre Morax e sobre os Adepti e tudo mais. Depois de sair numa missão lá com Zhongli, pra surpresa de 0 pessoas, a gente descobre que o Child na real é um filho da puta que tava trabalhando para que os Fatui se instaurassem em Liyue. Então o viajante vai até a Casa Dourada, que é onde estava o corpo do Hexlapis, e lá ele encontra o Child. Em seguida eles lutam para que o Child não consiga chegar no corpo do Hexlapis, já que teoricamente o Gnosis de Morax estava dentro do corpo. Quando o Child vê que Gnosis não tá, o maluco simplesmente se transforma nisso aí e sai na porrada com o viajante. Enfim, depois do viajante descer o cacete nele, ele mesmo assim sai voando e usa um selo de permissão para fazer o Arconte Gel aparecer. Mas o que apareceu foi uma hidra gigante de água, que é um deus ancestral que estava querendo destruir Liyue. Então ao sair da Casa Dourada, o viajante vê a câmara de Jade voando indo em direção ao deus ancestral. E subindo nela, o viajante vê todo mundo se preparando para enfrentar o bicho. E o que acontece a seguir é melhor assistir, já que é uma das cutscenes mais foda do jogo.気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは。軍玉閣を放棄する。どういう考えで？
分かった。旅人助力を願おう。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。Depois disso, quando a gente foi procurar o Zhongli, a gente descobre que ele na verdade é o Arconte Gel, ou Morax, ou Hexlapis, como você quiser chamar. A gente descobre também que ele fingiu a própria morte para se afastar dos deveres de Deus, porque ele queria viver como ser humano com a desculpa de que Liyue tinha que aprender a se cuidar sozinho. E a gente descobre também que o Zhongli fez um acordo com o Child, que sinceramente até hoje eu não entendi direito, mas o acordo foi em troca do Gnosis dele. Então o Child leva o Gnosis dele para os Fatui. E depois de conversar mais com o Zhongli, a gente descobre que ele também não sabe de porra nenhuma da nossa irmã. Ou seja, essa aventura toda em Liyue foi pra nada, uma completa perda de tempo. Então a gente decidiu ir pra Inazuma.